Olá, turma, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os cuidados de enfermagem ao cliente com oxigenoterapia, né? A questão de oxigênio. Vamos lá. O que seria a oxigenoterapia? A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio como forma terapêutica numa concentração de pressão superior à encontrada na atmosfera ambiental, para corrigir e atenuar a deficiência de oxigênio. Então, essa oxigenoterapia, ela consiste na administração de oxigênio, aonde vai estar ofertando esse oxigênio de uma forma terapêutica, né, para esse paciente que tende a ter deficiência de oxigênio comprometida, ou seja, a questão mesmo que a gente vê na pandemia, né, que a questão do Covid, ela tende a diminuir esse oxigênio, a decair esse oxigênio do paciente. Então, o oxigênio do paciente acaba, né, desaturando, o paciente está desaturando, está perdendo esse oxigênio, então ele precisa de uma oferta de oxigênio. E nisso existe alguns meios de administração dessa oxigenoterapia, né, que vai administrar, que é com uma finalidade terapêutica, aonde vai automaticamente ajudar o paciente e vem a melhorar, até mesmo porque tem algumas enfermidades que envolvem mesmo a dispneia com a hipóxia. Quais são os meios dessa administração? Tem uma cânula nasal, tem um catéter nasal que parece o tipo óculos, que parece o catéter nasal tipo óculos, máscara facial, cânula endotraqueal e a máscara de Venturi. Os objetivos da oxigenoterapia estão correlacionados a corrigir e reduzir os sintomas relacionados com a questão da hipoxemia, da diminuição do oxigênio, melhorar a oxigenação tissular, ou seja, dos pacientes que têm dificuldade de fazer o transporte de oxigênio e gás carbônico, facilitar a absorção de ar, né, ou seja, de ar carbônico no paciente, e manter o pH entre essas situações que a gente vê de saturações, né, de 8, 8,5, saturando dessa forma que a gente veio avaliando. A hipoxemia nada mais é como uma questão de quê? Como uma questão elevada, né? E que os pacientes podem ter alguns sintomas clínicos dessa hipoxemia, como agitação, né? O paciente muito agitado, cianose, que essa cianose do paciente é a roxidão, né, das extremidades, a saturação com a diminuição de 90%, né, entre outros mais. Os dispositivos existem eles de baixo fluxo e de alto fluxo. O de baixo fluxo está voltado para o catéter nasal, máscara facial, cânula nasal. De alto fluxo eu vou ter a máscara de Venturi, a máscara de reservatório, né, entre outros. A cânula nasal, ela é empregada quando o paciente requer uma concentração média ou baixa de oxigênio. É relativamente simples e permite que o paciente converse, alimente sem interrupção de oxigênio, porque a cânula nasal é aquela parecendo a tipo óculos, né, que é o catéter nasal, aonde o paciente coloca no paciente e simplesmente não atrapalha na absorção, né, na questão de almoço, da alimentação, do paciente conversar, né? Então não interrompe essa questão de oxigênio. Quais são as vantagens? Conforto e a comodidade do paciente, né? Economia do paciente, não necessita ser removida. Convivência, pode comer, falar sem obstáculos. E a facilidade de manter em posição. As desvantagens: não pode ser usada por pacientes com problemas no condutos nasais, certo? Concentração de O2 inspirada desconhecida
e de pouca agitação por crianças pequenas, né? Não permite essa questão da nebulização. Já a máscara facial simples era empregado quando o paciente requer uma concentração média ou baixa de O2. Serve como veículo para administração de medicações inaláveis e umidificar as vias aéreas. As vantagens, né, desse paciente tá a respiração nasal e oral, veículo para administração de medicações inalatórias, certo? E a principal desvantagem dela é a dificulta a comunicação oral, com a dificuldade para beber e comer. Evita uso prolongado devido a lesões por pressão, dentre outras também situações dessas desvantagens. Encontra-se também essa dificuldade pelo veículo de beber esses tipos de alimentos. O catéter nasal, que parece tipo óculos, ele é um dispositivo através do qual o oxigênio é administrado na região da nasofaringe do paciente. É necessária a troca, das narinas a cada 8 horas e o material está catéter nasal número 8 a 12 para adultos, esparadrapo micropore, látex, gaze, soro fisiológico 0,9% ou água destilada, utilizando também a questão do umidificador para administração de O2, deve ser sempre umidificado. As vantagens é a redução da perda de oxigênio, certo? E uma das desvantagens, pouco utilizado devido ao grande desconforto, realizar a medicação do lobo da orelha até a ponta do nariz e induzir o reflexo de vômito, tá? Porque faz essa indução desse reflexo de vômito. Aqui está o combo da oxigenoterapia, certo? Umidificador, cânula nasal, a extensão. E aí está toda a concentração desse oxigênio. Aqui está um pouco do procedimento, lavar as mãos, preparar o material, adaptar o prolongamento do látex ou umidificador, colocar água destilada, no máximo 2 a 3 de sua capacidade, certificar-se se há presença de oxigênio em todo o sistema, ligando oxigênio e o comprimento à extremidade distal do prolongamento por alguns segundos, adaptar o catéter nasal ao tubo de látex, mantendo-a protegida na embalagem e cortar 2 tiras de esparadrapos, para demarcar o comprimento da sonda. Lembrando, como eu falei com vocês, que essa sonda a gente vai fazer a medição, que é do lobo da orelha até a ponta do nariz, para poder fazer essa introdução, dessa sonda, dessa narina. Aí fica mais ou menos assim, ó, como vocês estão vendo aqui, certo? O cuidado com o O2 é não administrá-lo sem o fluxômetro. O fluxômetro precisa para poder ter o controle de quantos litros você está colocando por minutos, no paciente, de acordo com a prescrição médica. Colocar o umidificador com água até o nível determinado. Vai controlar essa quantidade de litros por minutos. Observar se a máscara, catéter, se estão adaptados a esse bom funcionamento. Trocar diariamente a cânula, os umidificadores e o tubo. Fazer o revezamento das narinas a cada 8 horas. Então, fazer a troca de uma narina para outra a cada 8 horas. Avaliar com frequência as condições do paciente, como os sinais de hipóxia, que geralmente o paciente pode ter um tipo de ancianose. Manter os torpedos de O2 na vertical, certo? Longe de aparelhos elétricos e fontes de calor. E sempre estar fazendo o controle, desses sinais vitais. Aqui está, o cilindro de oxigênio, certo? Esse daqui é o fluxômetro. Aqui é o umidificador, tá bom? E aqui tá a questão da mangueira, como fosse uma extensão, para levar para o paciente. Na máscara de Venturi, constitui o método mais seguro e exato para liberar essa concentração necessária de oxigênio, certo? Sem considerar a profundidade ou a vericidade dessa frequência da respiração. As características: não oclui a região do anel do arrastamento, titulado fluxo em LPM, compatível com o fio O2, que é a questão mesmo do adaptador de oxigênio. E essa concentração de oxigênio para a máscara de Venturi, existe um conector que cada cor tem uma concentração de oxigênio determinado.
aonde essas concentrações determinam o fluxo desse oxigênio. Para não ler tudo, para não ficar cansativo, vou falar do azul e do laranja. O azul, a concentração é 24, é uma concentração mínima. Eu vou ter 4 litros por minuto. Já o laranja, que a concentração é maior, que é 50%, eu vou estar dando 12 litros por minuto no paciente. As vantagens é leve e bem tolerada pelos pacientes, protege contra as dosagens nocivas de oxigênio, e a desvantagem é que dificulta na fala, que o paciente precisa tirar, né, essa questão da máscara de Venturi para poder falar, para poder se alimentar. Então, automaticamente vai diminuir essa questão de oxigênio nesse momento, desse transporte de oxigênio. Impossibilita o paciente de comer quando usa e desloca-se facilmente para qualquer outro lugar. A nebulização é um tipo de procedimento, né, que consiste na introdução de medicamentos, que é através do Atrovent e do Berotec, através do trato respiratório, para poder automaticamente, né, fluidificar as secreções que estão aderidas na parede brônquica e pode ser usado ao ar comprimido ou oxigênio. Tem o objetivo de facilitar essa eliminação de secreção brônquica. Hoje, a nebulização ela está um pouco suspensa pela questão da pandemia do Covid-19, então está sendo proibida nebulizar pacientes só em casos extremamente graves e em situações mesmo que não tenha jeito, mas em hospitais a nebulização não é critério hoje em dia para nebulizar, tá? E o material que eu preciso é da máscara, soro fisiológico a 0,9%, solução prescrita e fonte de O2 ou ar comprimido. O procedimento: lavar as mãos, retirar o nebulizador já desinfectado do recipiente, colocar a solução prescrita no nebulizador, posicionar o paciente confortável em folha ou sentado, orientar o paciente para manter a máscara junto à face, inspirar pelo nariz e expirar pela boca, graduar o fluxômetro de acordo com a prescrição médica, certo? Manter a nebulização de 15 a 20 minutos, tá? E deixar o paciente sempre confortável. Baixar automaticamente, checar no prontuário, né, que foi realizada essa nebulização e fazer o aprazamento da enfermagem. Aqui está a nebulização, os cuidados importantes, né, ao fechar a válvula do fluxômetro, observar se não há vazamento, para não estar correndo vazamento de oxigênio, perda desse oxigênio. Estimular a aspectorização e anotar a quantidade de características que foi, né, administrado, que foi eliminado. Nos pacientes traqueostomizados, adaptar o nebulizador próximo à traqueostomia. Na nebulização, continua a manter a água esterilizada do frasco em níveis adequados. Utilizar oxigênio somente quando não houver o ar comprimido disponível ou quando houver prescrição médica para o uso do oxigênio. Os cuidados de enfermagem está para verificar a prescrição médica sempre do paciente, montar o aparelho, verificar a pressão arterial, essa tensão arterial do paciente, colocar o paciente sentado em posição de folha, então posicionar o paciente de forma adequada e que proporcione conforto para o mesmo, proporcionar escarradeira ou cubarrim no momento que o paciente quiser, né, escarrar, e desligar após o tempo, né, prescrito. Essas são as nossas referências desse slide de oxigenoterapia, que é o momento da oferta de oxigênio ao paciente, como eu falei com vocês. Pacientes que estão desaturando, todos eles precisam de oferta de oxigênio, seja de forma rápida ou de forma lenta, eles precisam, certo? E qualquer dúvida, estou à disposição. Vou estar encaminhando a nossa atividade, onde vocês vão estar desenvolvendo, né, para melhor fixação e melhor entendimento do conteúdo. E vai também um vídeo complementar desse assunto.